Assim eu entro no segundo ponto. Será salvo tu. Parte B do versículo 31. Apresentando fé, Paulo continua ensinando. E aqui a gente vê um âmbito diferente. Aqui, Paulo entra na salvação. Primeiro ele apresenta o princípio, o fundamento. Aí Paulo apresenta a salvação. Será salvo tu. Então o carcereiro precisava de mais algo. E esse algo era a salvação. Estudando um pouco, aqui vemos a salvação não é só dos pecados, não é só para perdão dos pecados, é o arrependimento. Em primeiro lugar vem o arrependimento, a mudança de mente, daquilo que achávamos certo, capazes e autossuficientes, para então se converter e mudar de endereço. Esse carcereiro, nessa pergunta que ele faz: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ele não estava falando só da sua condenação. Ele entendeu que ele precisava mudar. Ele precisava se converter. Primeiro, quer dizer, ele precisava se arrepender para daí se converter. E mudar de endereço, na maioria das vezes, não é algo simples a ser feito. Eu já há mais de 8 anos moro fora de casa dos meus pais. Já mudei várias vezes de endereço nesse tempo, na mesma cidade ou cidades diferentes. E a gente tem uma dificuldade. A gente se apega a algumas coisas. A gente se apega a lugares, a pessoas. E uma vez foi interessante que, quando eu fazia faculdade, geralmente morávamos em um apartamento, dividíamos com algumas amigas. E em 2004, as meninas com as quais eu dividi o apartamento precisavam se mudar porque elas estavam se formando. Aí convidei umas 3 meninas para estar morando naquele mesmo apartamento, para só renovar o contrato e para ficar mais fácil, porque eu já estava habituada naquele lugar, já sabia o que estava mais perto, mais próximo, tinha meu quarto, tinha tudo ajeitado, a casa era boa. E chamei mais 3 moças para morar comigo. 6 meses depois, essas moças, 2 delas tiveram a brilhante ideia de ir para uma casa maior. E com isso chamar mais 5, 6 pessoas para estar morando junto. Eu falei, mas não dá. Impossível. Como é que vamos morar em tanta gente? E eu não concordei com essa ideia dessas moças. Na verdade não era uma ideia, já era fato concretizado. E eu não quis. E com isso eu fiquei realmente muito chateada com essa situação, porque, poxa, eu tinha convidado para estarem morando comigo e elas fazem isso, me traem assim, tão rápido. Então procurei outra casa para morar, outro apartamento para dividir, consegui. Mas assim, na época, eu não estava ativa na igreja. E eu fiquei realmente chateada com a traição. Mas eu não podia me arrepender. Como que eu ia me arrepender? Mandar as meninas embora dali? Não tinha condição de eu assumir. Quer dizer, meu pai assumiu um aluguel integral. Já era tarde. Eu, nessa situação, não tinha como se arrepender. Nunca teria chamado você se soubesse disso. Não, né? Então, mudei de endereço. Eu saí daquela situação e fui para outro lugar.
Mas hoje em dia, glória a Deus, está tudo bem, não ficaram mais mágoas. Mas a mudança, ela só acontece por uma necessidade. Mudamos por uma necessidade. Nunca porque, agora, vou sair daqui e vou morar em outro lugar. É difícil isso acontecer. Geralmente é por uma necessidade. Pedimos a salvação porque já não tem mais como viver em trevas. Não aguentamos fazer algo que não temos a capacidade para fazer. E para obter a salvação, é preciso abandonar toda a confiança em si mesmo. Não tem como salvar-se confiando em si mesmo. Nós não conseguimos, nós não temos forças, nós não temos essa capacidade. O próprio exemplo do texto, o carcereiro, primeira coisa, ele queria se matar. Ele estava apavorado com a situação. Foi a primeira coisa que passou na cabeça dele. Então, a salvação é uma atitude pessoal. Nós temos que decidir. Nós temos que decidir abandonar aquilo que não conseguimos, para depositar toda a confiança em alguém que pode. E esse alguém é nosso Senhor Jesus. E Paulo e Silas pregaram, então, apontaram o caminho para esse carcereiro, apontaram a verdade, apontaram a vida daquele homem que estava desesperado por uma mudança. E como ele estava muito desesperado, Paulo percebe também. E aí entra o ponto 3 da minha mensagem: e tua casa, parte C, do versículo 31. Nessa parte C, Paulo enfatiza a salvação da família. E ontem eu estava estudando um pouco acerca desse texto e um pouco sobre a cultura romana. E vemos que o pai, ele é a influência da família. Por que eu falei é? Porque ainda hoje é. Amém? E na cultura romana isso não era diferente. O pai de família conduzia toda a família, seja na cultura, seja na religião, seja em todos os aspectos. Ele conduzia a família. E Paulo era cidadão romano. Ele conhecia a cultura romana, mas também conhece o que Deus pretende. Ele conhece as promessas de Deus. A promessa de Deus é que todas as famílias sejam salvas. O carcereiro leva Paulo e Silas para dentro da sua casa, para que os seus conheçam também a verdade, o caminho e a vida, o quais aqueles homens estavam pregando a ele. Esse pai, esse esposo, ele queria que toda a sua família conhecesse o que eles estavam a pregar. E sabemos que a figura do pai representa o sacerdote da família. Ele é o cabeça da família, é o cabeça do lar. E Paulo, quando ele fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, ele já estava profetizando na vida desse homem, que toda a sua família fosse salva, que toda a sua família conhecesse a verdade, que toda a sua família entrasse no caminho do Senhor. E eu vejo aqui um grande exemplo a todos os homens aqui presentes.
homens já pais, homens maridos, futuros maridos e pais. Vocês, a influência que está em vocês é muito grande. Como cabeça, o Senhor Jesus já colocou essa responsabilidade em vocês. E vocês têm o poder de estar com toda a família debaixo dos caminhos do Senhor. Vocês têm o poder de profetizar na família, de mudar de caminho, de mudar de direção para uma família. Isso é muito válido.